Octalysis. O Octalysis é um framework de gamificação. E eu tenho trabalhado com o Octalysis já há alguns anos, e inclusive desenvolvido plataforma, desenvolvido educação por meio disso. A minha intenção é utilizar a gamificação para ajudar as pessoas que queiram ter acesso à educação em adquirir o comportamento que elas precisam para criar o hábito de estudar. E por isso tenho trabalhado utilizando a mudança comportamental, a gestão de mudanças, para que as pessoas possam usar o meu produto, a minha solução para o problema de educação que eu tenho criado. Só que eu percebo que não adianta mais ficar só sofisticando a solução. Quando chega no estágio de TRL4, eu tenho que agir na mudança comportamental. Então eu tenho ótimos cursos que as pessoas não usam. E não pelo fato do curso ser ruim ou isso. Não. A motivação às vezes está alta. A capacidade que eu estou colocando ali às vezes está fácil, de fácil acesso, só acessar no YouTube. Mas mesmo assim a mudança comportamental não acontece. Por quê? Talvez eu tenha que colocar um prompt para que isso passe a funcionar, como a gente viu no vídeo anterior. E o Octalysis, ele na verdade é um instrumento para agir na motivação. O Octalysis que você vai encontrar também aqui, ó, nesse livro, publicado por um cara genial chamado Yu Kai-chou. E você pode encontrar o curso dele na Udemy, gratuito. Você pode se matricular no curso pago dele, que eu estou fazendo já há alguns anos, que é o Octalysis Prime, e vale cada segundo, cada centavo dedicado nisso. O que você tem aqui é uma visão de motivadores do comportamento humano. O Will Kai-chou, eu acho bem bacana o que ele coloca na capa do livro dele. Olha só. Gamificação acionável. Além de pontos, badges e leaderboards, que são aqueles gráficos, aqueles quadros de ranking, né? Então, além dos rankings que mostra quem está na frente, das badges e dos pontos, muito além disso, a gente tem um framework com 8 motivações que trabalharão a mudança comportamental. O Octalysis, ele mostra pra gente que gamificação tá muito além de simplesmente sair dando badge pros outros. E hoje o que a gente... E olha que eu já fiz isso, hein? E me arrependo profundamente porque vi que não deu certo. Não basta só dar badge. A badge é excelente, hein? Não tô dizendo que é ruim, não, hein? É excelente. Pontos também são excelentes. Quem aqui nunca se beneficiou de programas de pontos de alguma empresa? Quadros de placares com ranking também são bons. Só que a gamificação vai muito além disso. Há uma ciência comportamental por trás disso. E o que o Octalysis traz para a gente é isso. É a leitura dessa ciência comportamental que está por trás da gamificação e que vai muito além de apenas ficar dando badge um para outro. Tem muita gente que acha que fazer gamificação é só criar um badge da minha empresa e ficar dando uma sequência de badges. Não é isso. Tá? Tem muita coisa além disso e por mais, hein? Se você não souber o que está fazendo quando cria os badges podem piorar a situação e muito mais. Por isso, da mesma forma que a gente tem falado nos outros módulos, não é só aplicar as ferramentas, mas é entender o que está por trás delas, qual a teoria que está por trás delas. E por isso, no nosso primeiro vídeo, falou tanto de mudança comportamental e de hábito, trouxe algumas teorias importantes, claro que num sobrevoo, recomendo que você aprofunde naquilo, caso faça sentido para você, mas não é só a teoria, não é só a teoria e nem só a prática. É a combinação das duas coisas para que a gente possa ter uma boa prática embasada por uma boa teoria e principalmente para que a gente saiba o que está fazendo. Ainda mais quando o assunto é mudança de comportamento dos outros. Se nós não soubermos onde a gente está pisando, a gente pode violar ali fronteiras morais, éticas e gerar, inclusive, uma dor, sofrimento para as pessoas. E não é isso que a gente quer. Lembra do exemplo do Candy Crush, do Farmville, dos Tamagotchis e de outros tantos, que acabam, às vezes, gerando dor nas pessoas, em vez do prazer que o jogo inicialmente deveria ter se proposto a gerar. Octalysis lembra o número 8, e isso não está aí por acaso, são 8 core drivers. O que são os core drivers? São direcionadores centrais da mudança de comportamento humano. Segundo o Will Kai-chou, o autor do Octalysis, daquele livro que eu mostrei para você, esses 8 core drivers vão
vão ajudar você na mudança de comportamento que você quer ter. Lembrando do gráfico do BJ Fogg, né? Então, os core drivers, eles vão ajudar a gente aqui, ó, principalmente na motivação. Então, o Octalysis vai me ajudar com isso aqui. Trabalhar a motivação. No próprio Octalysis, na visão avançada dele, que nós não teremos nesse curso, mas depois podemos falar sobre isso nas mentorias, por exemplo, uma vez que eu tenha agido na motivação, eu vou trabalhar o design do meu produto para torná-lo mais fácil para que as pessoas possam acessá-lo. E o Octalysis agindo na motivação, aliado a um bom design do seu produto, fará com que você consiga criar o ambiente ideal para que as pessoas pulem o abismo, para que as pessoas ajam e se comportem da maneira que elas querem, para conseguirmos finalmente a mudança que nós tanto sonhamos. Uma vez criado o produto, o processo, o serviço e a solução está boa, Problem Solution Fit está alcançado, e agora eu quero trabalhar o Product Market Fit, o Octalysis me ajuda a trabalhar na motivação, porque uma vez trabalhando na motivação e na capacidade, por meio do design, eu tenho ali o ambiente favorável para, por meio de prompts, por meio de lembranças, de pequenas ações ideais, colocar as pessoas no contexto correto para que elas possam mudar quando assim elas quiserem. Vamos falar um pouco do Octalysis. Ele tem algumas subdivisões interessantes. Aqui, embora a gente saiba já há muito tempo que essa divisão de lado direito e lado esquerdo do cérebro não funciona dessa forma, né? O cérebro não está dividido de forma cartesiana em compartimentos, como nós gostaríamos que tivesse muitas vezes. É muito mais fácil para nós entendermos as coisas compartimentadas, mas o cérebro não funciona assim, isso se mistura, né? A influência dos dois lados é enorme, então não há um lado e o outro, que o lado esquerdo é X e que o comportamento do lado direito é Y, isso já caiu por terra há algum tempo, mas vamos deixar isso aqui escrito dessa forma, como o Yu Kai-Chao deixa no livro, só por uma questão didática, para ficar fácil de lembrarmos, embora a gente saiba que o cérebro orgânico nosso não funciona por lado esquerdo, lado direito. Essa teoria de lado esquerdo e direito do cérebro, você pode depois procurar com um pouco mais de detalhes, caso você queira conhecer, vale a pena, é uma história bem interessante como essas teorias acabaram emergindo e depois caindo por terra. E os estudos sobre o funcionamento do cérebro, eles ganharam muita importância com um cientista chamado Dr. Roger Sperry, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, a propor a divisão do cérebro em hemisférios e funções. E há outras teorias em torno de 1800 que trabalham justamente nessa mesma questão, de que o lado esquerdo do cérebro é o lado da lógica e o lado direito do cérebro é o lado da criatividade. Em 1800, uma dupla de neurologistas também tinha proposto que havia funções específicas do lado esquerdo e funções como, por exemplo, linguagem e funções específicas do lado direito. E essa visão, ela caiu por terra mais recentemente, aqui a gente está falando do final do século XX, quando percebeu-se que, na verdade, pacientes que tinham tido um problema e comprometido um hemisfério do cérebro conseguiam desempenhar aquelas funções que eram até então atribuídas àquele hemisfério, mesmo tendo só o outro ativo. Porque os hemisférios eles são complementares. Então, as funções estão meio que distribuídas nos dois. Então, não há uma exclusividade de hemisfério barra função. O que faz com que essa teoria tenha caído por terra e que, de fato, o nosso cérebro trabalhe de forma orgânica, como é esperado, né? E não de forma mecânica. E então, embora essa teoria tenha caído, a gente vai trabalhar com a visão de lado esquerdo, lado direito, só para facilitar a nossa conversa do Octalysis, tá? É como se o Octalysis tivesse essa divisão, mas não o nosso cérebro. Imagina que o lado esquerdo do Octalysis, ele está responsável pelas motivações extrínsecas. Ou seja, o que está do lado esquerdo e especificamente realização, propriedade, que eu também poderia mudar para posse, o nome, tá? É propriedade do ponto de vista de posse. Então, realização, posse e escassez são motivadores extrínsecos. Em ter algo, está fora do ato de fazer. A gente se motiva pela recompensa e não pelo ato de fazer algo. Já no lado direito, empoderamento da criatividade e feedback, influência social e imprevisibilidade são motivadores que agem intrinsecamente. Fazer aquilo por si já nos motiva, sem a necessidade de ganhar algo com isso.
Da mesma forma, ele tem uma visão, uma subdivisão em cima e embaixo também, que ele chama do chapéu branco e do chapéu preto. Nada a ver com os 6 chapéus do pensamento do Eduardo de Bono, só o nome é parecido. Propósito, realização e empoderamento são técnicas de chapéu branco. As técnicas de chapéu branco são aquelas aqui, são aquelas que quando a gente faz, a gente se sente bem por fazer. Então, propósito, realização e empoderamento, e o propósito também é chamado de Epic Meaning and Calling, né? Ou chamado épico, né? Então, um significado épico e um chamado a fazer algo maior do que nós. Isso é quando a gente age pelo propósito, realização ou empoderamento da criatividade e feedback, a gente se sente bem por fazer isso. Já os que estão aqui embaixo, chamados de chapéu preto, imprevisibilidade, escassez e perda e evasão, quando a gente age, isso é porque causa um sentimento ruim se nós não agirmos. Então a gente vai porque dá um sentimento ruim caso a gente não faça nada. Mas não quer dizer que sejam bons e ruins, de forma alguma. Muitos de nós nos colocamos em situações para sermos movidos pelos core drivers de chapéu preto, porque sabemos que é melhor para a gente, que vai nos tornar, que vai melhorar nossa saúde, melhorar nosso condicionamento físico, vai melhorar a nossa organização. Então, há diversas situações de chapéu preto que nós nos colocamos voluntariamente, porque sabemos que elas nos ajudarão a fazer algo que é importante para a gente. O nome não quer dizer que seja bom ou ruim, dá a impressão de que os que estão embaixo ali, né, o nome deles pode parecer que não são bons, como, por exemplo, perda e evasão, de forma alguma. Não tem uma análise qualitativa de core drivers. A gente pode utilizar de maneira boa ou de maneira ruim qualquer um deles. Por isso que a discussão ética é tão importante antes da discussão de qual core driver a gente vai utilizar ou de qual mudança a gente vai fazer. Como nós vamos saber que não estamos ultrapassando a linha tênue que cruza a influência que separa a influência da manipulação? Vamos falar um pouquinho sobre esses 8 core drivers, e claro que a gente vai falar bastante sobre eles ao longo da nossa jornada também no Adaptive, lá nos módulos online. Começando do Octalysis como um todo e explorando rapidamente cada um dos 8 core drivers. O Octalysis ele sugere que se não houver algum desses core drivers presentes em uma ação, então não haverá motivação e nenhum comportamento vai acontecer. Isso se baseia na premissa de que quase todos os jogos apelam para certos impulsos principais dentro de nós e nos motivam a uma variedade de decisões e atividades. O framework ele divide essas motivações em 8 unidades principais, ou chamados de core drivers. Aqui também é importante conceituar gamificação. Gamificação não tem nada a ver com jogo, tá? Ao contrário, a gamificação é uso de técnicas desenvolvidas para jogo em situações de não jogo. Isso é gamificação. O uso de técnicas de jogo em situações em que as pessoas não estão jogando. Então, gamificação não é direcionada a jogo. O jogo, naturalmente, tem as técnicas ali dentro, mas a gamificação é a utilização dessas técnicas em situações de não jogo. Vamos falar do primeiro dos 8 core drivers, chamado de Epic Meaning and Calling, ou chamado, é o significado épico e chamado. Esse core driver ele tá em uso quando uma pessoa acredita que está fazendo algo por um bem maior ou por algo maior do que ela mesma, que ela foi escolhida para agir. Um exemplo seriam, no caso, os voluntários da Wikipedia. Como é que a gente explica a Wikipedia? Que modelo econômico conseguiria explicar a Wikipedia no século XX? As pessoas estão ali voluntariamente fazendo algo, contribuindo, e se nós formos perguntar, elas não estão ganhando nenhum centavo com isso. No entanto, elas fazem aquilo muito felizes e muito motivadas, porque os contribuintes, embora não recebam nenhuma recompensa extrínseca, sentem que sua contribuição ajudará a desenvolver e proteger o conhecimento da humanidade. Isso é muito maior do que eles. A implementação desse impulso de agir por algo muito maior do que nós pode ser muito diferente e não se limita ao comportamento altruísta. Alguns dos piores eventos e ações do mundo aconteceram com a crença de participar de algo muito maior, de um chamado muito maior, e estou agindo em prol desse chamado. Então, cuidado novamente para a gente não acabar confundindo os core drivers que têm nomes bonitos, que estão assim em cima, com os outros que são mais fortes do ponto de vista de ansiedade, que estão embaixo, com bom e ruim. A gente pode ter bom e ruim nas duas situações. Segundo o core driver, agora que nós já falamos do Epic Meaning and Calling, vamos para o segundo, que é o
Development and Accomplishment, ou chamado de realização. Esse é um core driver que as pessoas que agem por ele são impulsionadas por uma sensação de crescimento, de desenvolvimento em direção a um objetivo que a pessoa quer cumprir. O que a pessoa ganha ao fazer isso é a sensação, a percepção de ter superado um desafio importante. Por exemplo, um distintivo, uma badge, ela está agindo aí com certeza, um troféu. Mas lembrando que o badge, o desafio, o troféu, a recompensa, sem o desafio, sem a percepção de ter feito algo realmente grande, só aquilo não tem valor algum para as pessoas. E novamente lembrando que isso é como nós trabalhamos a motivação. Agindo na motivação de epic meaning and calling, ou propósito, ou na motivação de accomplishment, ou realização, eu preciso, claro, conhecer o que motiva a pessoa. E é sobre isso que a gente vai falar e fazer no nosso encontro ao vivo. Mas uma vez que eu saiba o que te move mais naquela situação, agindo nesses core drivers, eu aumento a tua motivação. Nesse caso, falando do development, né, ou do realização, pessoas que têm uma forte influência desse core driver são aquelas pessoas que se sentem bem ao receber uma gratificação, e eu não estou falando de grana, estou falando de um selo, um troféu, um prêmio, que pode ser de baixíssimo valor monetário, pelo fato de terem cumprido um grande desafio. Mais um core driver: Empowerment of Creativity and Feedback, ou o empoderamento da criatividade e do feedback. Pessoas que são movidas por esse core driver são de alguma forma alcançadas por ele quando estão envolvidas em um processo criativo no qual as pessoas descobrem repetidamente coisas novas e experimentam diferentes combinações entre uma coisa e outra. As pessoas não só precisam de maneiras de expressar a sua criatividade, mas também precisam ver os resultados da sua criatividade e receber feedback de que tá legal, de que tá bacana, de que olha, isso ficou muito bacana. Por exemplo, o Lego tá aqui, né? O Lego te dá a possibilidade de se expressar de diversas formas e ver o resultado do que você está fazendo ali. Minecraft, fazer arte, por exemplo, pintura, são coisas intrinsecamente divertidas. E quando devidamente projetados e integrados a uma situação de mudança, isso pode fazer com que as pessoas se divirtam ao recorrerem àquilo. E lembra da escada? A escada está ali. Então, qual é o core driver que aquela técnica de gamificação da escada utilizou? Empowerment of Creativity and Feedback. A pessoa pisava no degrau e tinha lá o feedback da música que estava sendo tocada na hora e dava a ela de dezenas, milhares, infinitas possibilidades de músicas que ela poderia tocar utilizando aquela escada. Mais um core driver pra gente. Propriedade, e o nome correto aqui é Ownership and Possession, ou propriedade e posse, né? Esse core driver se refere aos usuários que sentem donos de algo, um avatar, alguma coisa que te faça se sentir proprietário daquilo. Quando uma pessoa se sente propriedade sobre algo, ela instintivamente quer melhorar cada vez mais o que possui e quer mais daquilo. Por exemplo, o desejo humano de acumular riqueza, a supervalorização de objetos dentro da sua posse, são resultados desse tipo de core driver. Quero mais daquilo. Avatares, cenários que você vai cada vez tornando melhor, cada vez tornando mais bacana, como por exemplo isso que vocês estão vendo aqui. Então, melhorar o meu cenário, né? Então agora eu vou trocar o Caverna do Dragão pelo Coringa. E qual vai ser o próximo? Isso, de alguma forma, está mexendo com o meu core driver de ownership and possession. Posse e propriedade, né? O meu cenário, ele é uma forma... Isso é uma gamificação para mim mesmo. À medida que eu tenho o meu cenário mais bonito, eu sinto mais vontade de estar aqui, de gravar, porque o cenário bonito me dá um prazer. Só que, como vocês podem ver, ele dura pouco, né? Você precisa estar renovando ele. E essa é a questão do ownership. É um motivador extrínseco. Então, rapidamente, ele se deteriora e por isso a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele é poderoso, no entanto, ele pode te colocar num ciclo de aquisições, né? Desenfreadas. Cuidados que a gente tem que ter com esse core driver. Mais um quinto core driver, chamado de Social Influence and Relatedness.
Esse é um core driver que incorpora todos os elementos sociais que motivam as pessoas. Influência social, incluindo mentoria. Então, a mentoria, por exemplo, que nós temos aqui no programa do Adaptive, de alguma forma mexe com isso, com a influência social. A aceitação social, companheirismo e até competição e inveja agem nesse core driver, para a gente lembrar que não tem bom e ruim, né? Então, aqui, coisas que agem na minha relação social. Quando você vê um amigo que é incrível em alguma habilidade ou possui algo extraordinário, você se torna, eu quero também fazer aquilo, eu quero adquirir aquela certificação, eu quero aprender a fazer isso. Pense em como nos aproximamos naturalmente de pessoas, lugares ou eventos com o qual podemos nos relacionar, transformando-se em um motivador premium, ou o famoso spot, né? Então, olha, vou me aproximar dessa comunidade, desse grupo, né? Vou pertencer ao grupo Platinum ali de determinado cartão, né? Ou de determinada companhia aérea. Isso tem a ver com influência social. Mais um core driver. Esse é o chamado de scarcity and impatience, ou a escassez e impaciência. Escassez e impaciência é o core driver de querer algo simplesmente porque é extremamente raro. Ele pode se confundir de alguma forma com o ownership and possession, né, ou a posse, mas aqui é diferente de simplesmente ter. É ter pela dificuldade de ter. Isso é muito difícil, não é pelo valor que aquilo tem necessariamente. É a pessoa que, por exemplo, paga milhões de reais na jaqueta do Michael Jackson, cara, porque é a única ali, né? Não é pela posse em si daquilo, mas é pelo fato de aquilo ser extremamente raro. Tem uma feira conhecida no Japão, eu não me lembro o nome dela agora, mas que os maiores exemplares, então uma melancia de não sei quantos quilos, um cacho de uvas de não sei quantos quilos, que é o único daquela safra, daquele jeito, é vendido por milhares de reais. É assim, um absurdo. Você chega a ver aquilo e fala, meu Deus, não é por ter a uva, mas é pelo fato de ser o cacho de uvas mais premiado da história daquela safra, por exemplo. Muitos jogos têm dinâmicas de nomeação ou intervalos de tortura, né? Então você tem que esperar tanto tempo até poder alcançar o próximo, desbloquear a próxima porta, o próximo desafio. E volte em 2 horas para receber a sua recompensa. O fato de que as pessoas não podem ter algo na hora as motiva a voltar para poder ver a disponibilidade daquilo ou até mesmo a pagar para poder ter aquilo antes. Próximo. Unpredictability and curiosity, ou a imprevisibilidade e curiosidade. Esse é um core driver de estar constantemente engajado porque você não sabe o que vai acontecer depois. Efeito Skinner Box, depois você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, caso você queira conhecer. Quando algo não cai em seus ciclos regulares de reconhecimento de padrões, quando o nosso cérebro, que adora padrões, percebe que tem alguma coisa que não cai no padrão, aquilo motiva a gente e faz com que o nosso cérebro entre em alta velocidade, prestando atenção o tempo todo ao inesperado. Porque, peraí, não tem um padrão aqui. Qualquer coisa pode acontecer. Tipo montanha-russa. Tipo, aquelas casas do terror, né? Que você vai e qualquer coisa pode acontecer. A gente está num estado extremamente motivado ali de imprevisibilidade. E esse motivador é o principal impulso por trás dos vícios, por exemplo. Em jogos de azar, sabe, puxa a alavanca, os jogos de azar, vícios de jogo, estão muitas vezes aqui. Não é mais pelo prêmio, é para saber qual vai ser a próxima combinação que vai sair, ou que vai cair na roleta da bolinha. Então é o cuidado que a gente tem que ter nisso. Pense nos controversos experimentos, por exemplo, da Skinner Box, que eu falei para vocês. Quem não conhece pode pesquisar um pouco mais sobre a Skinner Box, que mostra experimentos feitos com ratos, depois, claro, com seres humanos, né? Não apenas com animais, mas isso se aplica a nós, que também somos animais, né? Mas é o fato de uma pessoa, um animal, isso naturalmente, isso inicialmente foi feito com pequenos ratos, e que mostrava que eles ficavam apertando uma alavanca frequentemente, não por causa da comida, mas para saber, porque às vezes ela apertava e vinha comida, descia uma comida rolando. Às vezes apertava e não descia. E o rato apertava o tempo todo, não era mais pela comida, era para saber se ia descer ou não, porque aquilo era imprevisível. Não era uma vez sim, outra não. Era totalmente imprevisível e aleatório. Essa aleatoriedade trazia um efeito de motivação no ratinho, e isso acontece com a gente também. Então depois pesquisa mais sobre Skinner Box e você vai ver
o resultado desses testes. O último, Loss and Avoidance, ou perda e evasão, é o core driver que nos motiva a evitar que algo negativo aconteça. Em pequena escala, ele pode ser para evitar perder o trabalho anterior ao salvarmos constantemente uma planilha do Excel. Ele pode ser para evitar que o comportamento de alguém aconteça também. Em uma escala maior, ele pode ser para evitar admitir que tudo que você fez até agora era inútil porque você está desistindo. É custo afundado, né? Ah, não, eu não vou cancelar esse projeto mais. Mas peraí, o projeto já não faz sentido há muito tempo. Não, mas não posso, porque senão eu vou perder tudo o que eu já investi nesse projeto. Custo afundado. Ou jogos que fazem você voltar ali, como Farmville, para que você não perca tudo o que você fez na sua fazenda até aquele momento. A fazenda agora que está perfeita, como é que eu não vou voltar aqui para poder fazer determinada ação? Eu vou perder tudo que eu já construí. Então, quem trabalha com o Loss and Avoidance cria oportunidades que estão desaparecendo e faz com que as pessoas tenham uma forte vontade de fazer algo para não perderem tudo aquilo que conquistaram, tudo aquilo que já fizeram. Isso é comumente conhecido como medo de perder ou fear of missing out. Acontece aqui, que é o que faz a gente ficar o tempo todo voltando nas redes sociais muitas vezes. E muitas vezes pode ser visto em promoções de marketing com períodos de tempo limitado, investimentos especulativos, e qualquer atraso pode te levar a perder a oportunidade da sua vida. Então é o que gera aquela ansiedade de voltarmos logo para que nós possamos não perder algo muito importante para a gente. Como vocês viram, nós temos 8 core drivers, que no primeiro momento pode até parecer que alguns são melhores, são mais bonzinhos do que os outros, quando na verdade não. Os 8 eles podem ser utilizados para o bem ou não. Por isso que a discussão, novamente, a discussão ética é tão importante. E mais do que a discussão ética. Lembrarmos que para que isso funcionar bem, para que isso funcione bem, não somos nós sozinhos utilizando esses core drivers, mas vamos envolver as pessoas neles. As próprias pessoas que vão participar da mudança. Elas não precisam ser pegas de surpresa para poder participar, para poder interagir na gamificação. Ao contrário, envolver a própria pessoa que vai fazer a mudança na gamificação da sua mudança é fundamental para que ela possa, inclusive, ajudar você na melhor seleção. Claro que quando você estiver fazendo isso com um produto e você não conseguir chamar todos os seus clientes, você vai, de alguma forma, precisar inferir. Mas lembra dessa frase do Steven Johnson, de um livro incrível chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. O truque para ter boas ideias, inclusive sobre gamificação, é não sentar em isolamento glorioso e tentar pensar em grandes pensamentos. O truque é colocar mais peças na mesa. Por isso que não adianta ficar só aqui mostrando vídeo para vocês. Só eu. Para que a gente possa ter boas ideias de como usar o Octalysis, para que a gente possa ter boas ideias de como regar a nossa criatividade e como regar as nossas mudanças, eu espero vocês no nosso encontro ao vivo, para que a gente possa continuar essa conversa e, mais do que isso, colocar para funcionar a gamificação. Valeu!